Avaliação biomecânica funcional. Você domina essa ferramenta que poderá aumentar e muito a sua lucratividade oferecendo um serviço que poucos oferecem. Você já pensou em atender clientes de alto padrão, desde a prevenção de lesões até o alto rendimento esportivo, e fica se perguntando como fazer isso? Já pensou em trabalhar com avaliação biomecânica funcional e realmente avaliar as demandas, os pontos fracos, os pontos fortes e tudo aquilo que a gente pode melhorar dos nossos alunos e pacientes? Como a gente sempre fala, na verdade como Gray Cook fala, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E o assunto de hoje é avaliação biomecânica funcional. Meu nome é Ramiro Inchauspe e eu estarei aqui com vocês hoje falando sobre esse assunto incrível. Antes de mais nada, já deixe seu comentário se você realiza algum tipo de avaliação, dobras cutâneas, circunferência, testes especiais. Há quanto tempo você já realiza e quais os resultados que você tem? E se você quer aprender, no dia 16, aqui no YouTube, às 9 horas da noite, nós teremos o nosso workshop de avaliação biomecânica funcional, 100% gratuito e online, onde eu vou ensinar técnicas que eu aplico no meu dia a dia, no meu consultório, para você aplicar na sua cidade. Primeiramente, falar um pouquinho da avaliação biomecânica funcional, da avaliação funcional, é um assunto que eu amo de paixão. Por quê? Porque foi aonde eu me especializei muito e hoje sou um dos poucos profissionais na cidade de Porto Alegre que realiza uma avaliação com tamanha qualidade e principalmente entrega de resultados. Além disso, eu já mentorei diversos outros profissionais aqui em Porto Alegre que também abriram os seus locais de trabalho, inclusive tendo aí muita atividade e muita demanda por avaliações. E eu sempre falo, avaliação física funcional são poucos que fazem e menos ainda aqueles que fazem com qualidade. Eu vou girar meu celularzinho aqui para não ficar entrando notificação. A avaliação biomecânica ela é um composto de várias avaliações e testes para que nós consigamos identificar os pontos positivos, negativos e o que a gente pode melhorar dos nossos alunos e pacientes. Quem pode realizar avaliação biomecânica funcional? Fisioterapeuta e profissional de educação física. Como que a gente vai trabalhar com essa avaliação? Ela vai ser normalmente definida e encaminhada conforme o nosso público. Todos necessitam de avaliação biomecânica funcional? Sim, todos, qualquer esporte, qualquer pessoa, justamente para que a gente consiga fazer um melhor plano de tratamento, de reabilitação e de treinamento. Sim, e muito importante, quando a gente avalia, por que a gente está avaliando? Então, todo teste que eu fizer, toda avaliação, eu preciso saber para que ele serve e como que eu vou aplicar ele no meu dia a dia, no programa de reabilitação ou de treinamento. Mais importante é nós também reavaliarmos a cada 4 meses, que a gente já tem ali boas alterações, já tem um incremento de massa magra, que já consegue ver resultados maiores. Mas dependendo muito do caso, a gente vai avaliar com menos tempo. Por exemplo, uma reabilitação de ligamento do joelho, uma reabilitação de ombro, a gente vai fazer avaliações menores. Vamos avaliar o todo? Não, vamos avaliar específicos. Mobilidade, amplitude de movimento, força. Esse sim nós vamos avaliar mais frequentemente quando a gente fala de alguma lesão. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Hoje nós trabalhamos dentro do Instituto do Movimento da Imove, a minha clínica aqui em Porto Alegre, que você está convidado e convidada a vir conhecer. Se quiser fazer estágio com a gente recebe você com o maior prazer. Nós temos avaliação biomecânica funcional como nosso carro-chefe, praticamente agenda lotada todos os dias e cobrando hoje um valor, um investimento de R$300, sendo que a gente faz uma avaliação a cada 1 hora e meia. Façam as contas, dá para trabalhar aí um valor bem legal e muitos de vocês mudarem o patamar. Vou começar cobrando esse valor? Talvez não, posso cobrar um pouco menos, mas também eu não posso jogar lá embaixo. Então, o que eu considero hoje um valor justo e que eu sempre falo?
Façam propaganda do trabalho de vocês. No momento que vocês começarem a divulgar que estão fazendo isso, botarem os pontos, mostrarem o que estão fazendo, pode ter certeza que vai aparecer muita gente querendo, porque ninguém faz, gente. Ninguém faz. Eu estou falando sério, estou falando muito a verdade aqui. E aí você consegue melhorar o seu patamar. Daqui a pouco você está trabalhando só com avaliação biomecânica e definindo plano de tratamento e treinamento para outras pessoas, criando uma equipe multidisciplinar, que é o meu caso. Hoje eu praticamente, dentro da parte clínica, vocês sabem que eu tenho outras funções como empresário, árbitro de basquete, produzo muito conteúdo aqui para vocês. Também trabalho lá como fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Basquete, na verdade coordenador de aptidão física. E hoje, na parte clínica, o que eu mais faço é avaliação biomecânica funcional. Vamos lá então. Como que a gente vai trabalhar uma avaliação biomecânica funcional? Primeiramente, a gente precisa conhecer o nosso aluno, o nosso paciente. O que a gente faz? A gente tem um Google Forms, que a pessoa entra em contato com a gente, e a gente manda esse Google Forms já para conhecer a pessoa, que é um formulário que a gente vai passar para vocês também no workshop. Esse formulário, a pessoa vai preencher dados básicos, altura, peso, e óbvio que a gente vai medir de novo o que incomoda ela, quando ela sente dor, o que melhora a dor, se ela se alimenta bem, se ela se hidrata, enfim, a gente precisa conhecer o nosso paciente. No que ele chegou, a gente tem que entender que uma avaliação dessa magnitude, ela realmente a gente precisa escutar muito o nosso cliente. A gente precisa ter empatia com a pessoa que vai estar ali sendo avaliada e escutá-la é o mais importante. Nesse momento, a gente vai preencher ali os dados, vai aferir peso, altura e como que hoje eu passo uma ideia e você vai ter que montar a avaliação que mais chega próximo e faz mais sentido ao seu público. Ou também usar a minha como exemplo. Mas eu sempre falo, seu público pode ser idosos, pode ser crianças, pode ser atletas, pode ser reabilitação, pode ser treinamento, pode ser crossfiteiro, pode ser beach tenista, enfim. Monte a sua avaliação pensada no seu público. Além desse questionário prévio, nós vamos fazer uma avaliação de dobras cutâneas, que é a primeira avaliação que a gente vai fazer, a famosa Pollock 7 dobras. O que vai medir a avaliação de dobras cutâneas de Pollock 7 dobras? Vai medir as dobras cutâneas de 7 pontos espalhados pelo corpo, que hoje eu considero o melhor método para avaliação de percentual de gordura, onde nós vamos avaliar peso, altura e, através de um adipômetro, nós vamos fazer essas medidas corporais, essas 7 medidas. Também vamos utilizar um taquímetro para realizar as medidas ósseas e assim a gente ter o percentual de gordura da pessoa e o que ela apresentou de dobra ou de gordura em cada uma das dobras. O que é importante, porque o passo seguinte é fazer uma avaliação dos perímetros corporais. Quanto a pessoa tem de braço, quanto a pessoa tem de perna. E aí que a gente vai fazer uma comparação com as dobras cutâneas, principalmente na reavaliação. Porque a gente precisa ganhar massa e reduzir gordura, não perder massa e perder gordura. Tem que ser inversamente proporcional. Diminuir a gordura e aumentar a massa, aumentando a circunferência e diminuindo a dobra cutânea. O mais importante é a gente realizar essa reavaliação 3, 4 meses, como eu falei, pós-operatórios, que a pessoa tem muita perda de massa muscular, a gente pode realizar com mais frequência. Passadas essas duas avaliações, nós vamos para a avaliação postural. O que nós temos que levar em consideração na avaliação postural? Pé, tipo de pé, joelho, quadril, coluna, ombros, coluna como um todo, cervical, lombar, tudo. E assim a gente vai usar essa avaliação já para identificar possíveis padrões. Depois, avaliações de movimento com um celular, que a gente vai baixar um aplicativo que tem um goniômetro digital, ou um clinômetro, como vocês quiserem falar, para avaliar os graus de movimento padrão e o que a pessoa apresenta, tornozelo, joelho, quadril, para já fazer o link com a avaliação postural. Depois que a gente avaliou todos esses graus, nós vamos avaliar o teste de força com um dinamômetro, que eu vou ensinar vocês a fazer um dinamômetro caseiro, que funciona super bem.
avaliar força muscular, membro inferior, membro superior, muito ao encontro do esporte que a pessoa faz, ou da lesão, ou do que ela quer melhorar. Depois, fazemos uma avaliação de testes funcionais, que eles são muito direcionados novamente, a demanda da pessoa. Se é um esporte de salto, eu vou fazer um rope test. Se é um esporte, um pós-LCA, eu vou fazer um Y-balance. Se é um corredor, eu vou fazer um yo-yo test. E assim eu vou aplicando esses testes. Vou fazer os testes de movimento. Então eu posso usar aquelas bolinhas para marcar no meu aplicativo, ou eu posso usar um aplicativo que não necessita as bolinhas, que eu também vou ensinar para vocês. Esse aplicativo, você vai realizar alguns testes. Quais os que eu mais utilizo? Agachamento normal, de frente de costas, a fundo, corrida na esteira, progressiva e agachamento overhead. Óbvio, se eu estou falando de algum atleta que precisa desempenhar algum exercício específico, eu vou mudar e vou fazer esse exercício específico, que depois, durante o movimento, eu consigo fazer todas as correlações de postura, de amplitude de movimento com, por exemplo, um agachamento overhead, que a pessoa não tem uma mobilidade de tornozelo. Depois, eu vou fazer os testes neuromusculares, máximas repetições de 1 minuto de agachamento, ponte, prancha, abdominal, apoio e adaptar o exercício ao meu público. O que é importante? Que o exercício da avaliação seja o mesmo exercício da reavaliação. E depois, junto com essa avaliação biomecânica na esteira, eu posso também aplicar um teste de esteira para testar o condicionamento cardiovascular desta pessoa. Então, com todos esses testes, eu vou emitir um relatório para essa pessoa, falar tópico por tópico de cada avaliação, ao término da nossa consulta ali, e depois eu vou enviar tudo isso para ela, além do vídeo do agachamento, da corrida comentado, para ela ter acesso, então, a uma avaliação ali bem bacana, que com certeza ela não vai ver em lugar nenhum. E se você quer aprender tudo sobre avaliação biomecânica, quer ter resultados, quer prestar um serviço que a gente não tem hoje, a demanda é muito grande, e principalmente ter resultados com seus alunos, seus pacientes, quantos profissionais você conhece, talvez até você, não realiza uma avaliação fidedigna, não consegue mostrar os resultados para os seus alunos, para os seus pacientes? Essa é a sua chance, dia 16 de dezembro, às 21 horas, aqui no YouTube, nosso workshop de avaliação biomecânica gratuito. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, segue a gente lá no Instagram, @ramirinchalsp, @fisiorqrs. Em breve a gente tá de volta. Solta a vinheta, Lipe.